Você pode entrar no nosso site e baixar muitos estudos, muitas apostilas e alguns CDs de música, de louvor, adoração. O site é www.projetoadoradores.org.br www.projetoadoradores.org.br. Um dos estudos que eu quero destacar para você se chama O Magnificente. É uma ministração sobre como Deus quer que eu e você sejamos magnificentes. Pessoas que atuam assim nesta vida. O segredo, a história de muita gente que prosperou é porque eles tinham esta característica divina, dada a Deus, a nós homens, e que eu e você precisamos aprender. Assim como estamos estudando sobre estabelecer, eu e você precisamos estudar sobre ser magnificente. E você pode, digita lá na busca do próprio site, você encontra O Magnificente. É um estudo impressionante que vai transformar, edificar a sua vida sobre como Deus nos quer crescendo, prosperando em todas as coisas. O site, repetindo, é www.projetoadoradores.org.br. Quero convidar você também, da cidade que você está nos assistindo, que nos escreva, para que saibamos que você, em tal cidade, ou no Brasil, ou fora do Brasil, está nos assistindo e acompanha o programa. Vai ser uma alegria responder seu e-mail, saber de onde você está nos assistindo. Use o site, use o e-mail do site, para que você possa se corresponder conosco e mandar uma notinha. Eu estou assistindo o programa daqui da cidade e vai ser muito abençoador para nós. Deus é um Deus de estabelecimentos. Deus é um Deus que, quando põe a mão para fazer algo, é para fazer algo que dura, sólido, consolidado e frutífero. E Ele criou a mim e a você segundo a sua imagem e semelhança. Portanto, eu e você fomos criados por Deus para sermos pessoas que estabelecem. Tem muita gente que continua insistindo na vida, nas tentativas, nos erros. Não estuda, não se prepara, não ouve um conselho, não busca saber como fazer da forma correta e acreditam, de todo o coração, acreditam que vão prosperar. São pessoas que trabalham e têm uma garra impressionante e não param para ouvir que não adianta batalhar assim. Edificar sobre a areia é um risco, a qualquer momento vem a tempestade e leva embora. E lá na frente será uma pessoa que os anos se passaram, mas não estabeleceu nada. E Deus nos ensina que nós precisamos buscar a palavra de Deus, nos submeter aos princípios de Deus, para sermos pessoas que estabelecem. Não precisamos estabelecer muitas coisas nesta vida, mas aquilo que estabelecermos precisa ser duradouro, consolidado, frutífero. Porque Deus é assim. Interessante que há um versículo lá em Gênesis, capítulo 9, verso 9, que diz assim: Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Deus é um Deus de estabelecimentos. E estabelecimento está sempre associado a esta segunda palavrinha, pactos, alianças, coisas que duram. Deus é um Deus de estabelecimento e estabeleceu um pacto com o homem. E esse pacto é o pacto da salvação. Este versículo em Gênesis 9 diz respeito a Noé, a arca. Deus estabeleceu um pacto conosco. Eu vou dar salvação a vocês. Entra na arca da salvação, entra no reino de Deus e então você terá salvação. Isso vale para a minha vida pessoal, matrimonial, familiar, os filhos, a profissão, as finanças. Aonde você precisa de salvação? Então entre no pacto estabelecido por Deus. Entre numa aliança real com Jesus Cristo. Então você vai experimentar de um Deus que estabelece coisas. E vai começar a ter uma vida estabelecida por Deus. E vai passar a ser uma pessoa que tudo que põe a mão estabelece corretamente. Aquilo perdura, aquilo é consolidado e aquilo frutifica. Lembre-se que o Senhor Jesus disse que nos escolheu para darmos fruto, e fruto que
permanece. Eu estou ministrando com um propósito firme no coração de que você receba esta verdade. E se é necessário, que alguma área da sua vida seja transformada e você deixe de ser uma pessoa que, ou sem rumo, sem um norte, sem ânimo, ou às vezes um esforço numa garra que come o seu dia e seu esforço, sua energia, mas está tentando estabelecer e não estabelecendo. Está até achando que está estabelecendo, mas sobre a areia. Deus é um Deus que estabelece. A palavra estabelecer, lá no original hebraico, é kom. Kom é uma palavra que diz respeito a determinar que aquilo estará firme e prosperará. Sabe alguém que começa a empresa como aqueles 1,5 milhão de brasileiros? Poderiam perfeitamente trazer uma série de justificativos. Não deu certo por isso, não deu certo por aquilo. Eu e você podemos crer que Deus nos fez segundo sua palavra, sua vontade, sua imagem, para tudo que colocarmos as mãos, prosperar, ser verdadeiramente estabelecido. Estabelecer significa começar algo que terá continuidade e vai dar fruto, e fruto que permanece. Mas como é que alguém se estabelece? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, versos 1, 2 e 3. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é insensato. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Mas ao homem de perversos desígnios, ele condenará. O homem não se estabelece pela impiedade. A raiz dos justos, porém, nunca será removida. Olha o que Salomão, o sábio, está nos ensinando. Um homem não se estabelece com injustiça. Não adianta achar que o jeitinho brasileiro, que aquilo que está meio camuflado, que pagar propina, não creia de forma alguma que estas maracutaias nossas vão levar alguém a prosperar. Pare de caminhar se o teu negócio, se a tua família, se o teu empreendimento, seja ele em qual área da vida for, ele leva esse tipo de jeitinho brasileiro, de qualquer jeito, vai aqui, eu vou tentando, e alguns até pedem a Deus, Deus me abençoa aqui, Deus me abençoa aqui, e vai, e nunca toma passos corretos dentro da lei, dentro da legalidade, principalmente dentro do que a palavra de Deus diz, dentro daquilo que os seus guias, seus pastores, seus pais, homens idôneos, estão sempre aconselhando. É isso que esse versículo diz. O ímpio não prospera, o ímpio não se estabelecerá, mas o justo, aquele que anda segundo a palavra de Deus, nunca terá suas raízes arrancadas. Significa que ele será como uma árvore frondosa, plantada junto a ribeiros de águas, e no tempo certo dá o seu fruto. Uma árvore, se você não for lá e arrancá-la, ela estará estabelecida. E ela vai prosperar, e ela vai crescer. Assim Deus quer com a minha vida e com a sua vida. E como é que eu e você, como é que eu me estabeleço, como é que você se estabelece? Com a justiça, andando segundo a palavra de Deus. Você quer ser alguém que estabelece? Ou você quer ser alguém que tenta, ganha um dinheirinho aqui, ganha um dinheirinho ali, gasta ali, e no final da vida não tem nada estabelecido. Quem sabe a aposentadoria, a aposentadoria, quem sabe. A nossa segurança precisa ser a verdade de estarmos caminhando conforme o propósito de Deus, estabelecendo aquilo que é a vontade dele. Em Provérbios, capítulo 16, verso 12, nós lemos assim: abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Esta expressão, estabelecer o trono, pode estar totalmente ligada a um reinado, mas ela diz respeito a mim e a você.
Quem governa a nossa vida, quem governa a nossa família, você vai governar a sua empresa, precisa estar estabelecido. Não pode estar construído de qualquer jeito. Estabelecido. E a Bíblia diz que é com justiça. Como é que se estabelece? Como é que eu posso mudar a minha vida e deixar de ser alguém que está tentando, para ser alguém que estabelece? Com a palavra do Senhor, com a justiça. Não é com religião. Não é com uma opção assim de frequentar essa igreja, frequentar aquela outra. Não, eu não estou ensinando isso aqui a você. Eu estou ensinando que é com uma vida verdadeira com Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero me guiar pela palavra de Deus. Eu quero aprender e pôr em prática, porque eu serei aquele que constrói sobre a rocha. Aquele que estabelece, que edifica. A palavra do Senhor diz também em Provérbios 24, verso 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Tem muita gente querendo ser rico. Tem muita gente trabalhando nessa semana para ganhar mais dinheiro, para construir algo. Mas saiba que só se constrói estabelecendo mesmo, se for com justiça, se for com a palavra de Deus. No capítulo 29 de Provérbios, o verso 4, nós lemos assim: o rei pela justiça estabelece a terra, mas o que exige presentes a transtorna. Esta é uma palavra para quem só trabalha com suborno. Se você é uma pessoa que só vende ou só compra com suborno, que só faz, ou só entrega, ou deixa de fazer, deixa de entregar por causa de suborno, você é uma pessoa que nunca se estabelecerá nesta vida. Vai chegar uma idade em que você vai sofrer as consequências. Há uma lei universal. Para toda causa tem um efeito. Se você viver assim, vai colher isso. Você pode estar achando que está estabelecendo um grande negócio, uma grande empresa, um grande governo, uma vida política, mas saiba que você, com injustiça, não estabelece nada. É por isso que muitos até têm muita coisa, mas por causa da injustiça, vivem com medo. O medo de perder, o medo de ser assaltado, o medo de ser roubado, o medo de ser trapaceado. O medo é uma coisa, porque ele nunca está estabelecendo segundo o padrão de Deus, porque tem injustiça. Se você está me ouvindo e é uma pessoa que lida com a injustiça todo dia, seja aquelas pequenas coisinhas lá no trabalho, aquelas maracutaias, uma pequena graninha aqui, uma propina ali, você está ouvindo hoje, claro, um alto e bom som, você nunca prosperará. No primeiro vento da tempestade, você vai para o chão. Mas Deus me fez e Deus fez você para ser alguém que estabelece. A palavra do Senhor é clara. E nós encontramos ao nosso redor muitos exemplos. Eu estava numa viagem e fui visitar uma universidade em Boston, que é Harvard. E você tem aí na sua tela algumas fotografias, principalmente de alguns prédios de Harvard. Que lugar bonito, bem construído. E esta estátua do fundador desta universidade, chamado John Harvard. E eu vi ali muita gente tirando foto, segurando o pé ali, o sapato deste homem, talvez com uma posição de honra, aquele homem, mas honrando principalmente porque aquela grande universidade um dia foi estabelecida por aquele homem, 1638. E eu olhei para aqueles prédios, alguns prédios como esse que você vê na tela, prédios pomposos, bonitos, que um dia, anos lá atrás, foram estabelecidos e até hoje estão lá. O propósito daquele homem de construir uma instituição que transmite ensino foi estabelecido debaixo da bênção de Deus e até hoje está lá dando fruto. Que coisa que chamou a atenção, me impactou. Senhor, esse homem certamente nem imaginava que as pessoas estariam ali tirando fotos, segurando o seu pé. Ele não construiu nada pensando que ele seria famoso lá na frente. Ele construiu com um propósito, guiado por Deus. E ele estabeleceu algo. Tem ali um memorial.
Um prédio que é o memorial. Tem ali inúmeros fatos registrados de várias formas que marcam que uma história foi sendo construída. Eu estou ministrando esta palavra para dizer a você e reforçar para mim que Deus nos pôs nesta terra com uma característica: sermos pessoas que estabelecem. Talvez a nossa cultura brasileira, de mesquinharia ou de improviso, de falta de planejamento, e tá bom, de qualquer jeito tá bom. Eu não sei qual característica específica da nossa cultura, do nosso povo. Talvez essas coisas estejam levando muita gente a viver uma vida só em busca do agora. Eu preciso pagar a conta agora, eu preciso resolver isso agora, eu preciso fazer isso agora, eu preciso me alimentar agora, eu preciso ter prazer agora. E nunca dá um passo de alguém que estabelece. De alguém que constrói lá para frente, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. De alguém que põe a mão para fazer coisas que duram e frutificam. Eu estou ministrando a você que um encontro pessoal seu com Deus vai levar você a ter uma vida transformada e ser alguém que não vive tentando, mas ser alguém que vive estabelecendo. Sobretudo, estabelecendo aquelas coisas que têm valor para Deus. Deus é um Deus que estabelece. E nós vamos ver 4 questões que Deus estabelece. Primeiro, Deus estabelece um pacto. Segundo, Deus estabelece um lugar, uma cidade. Terceiro, Deus estabelece paz e sustento. E por último, quarto, Deus estabelece governo. Esses 4 elementos, eles são suficientes para nós entendermos que Deus, que é um Deus que estabelece, quer que eu e você vivamos uma vida de estabelecimentos, de coisas firmes, de pôr a mão em algo e aquilo prosperar. E eu ministro isso sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Você vai ter sua vida transformada. Em nome do Senhor Jesus. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.